Olá, boa noite, sejam todos muito bem-vindos a mais uma live. Todas as quartas-feiras nós temos aqui o nosso Caindo a Ficha e o Caindo a Ficha cedeu o nosso espaço para a gente olhar para tudo que está acontecendo nesse momento, né? No nosso Brasil, no Rio Grande do Sul. E hoje a gente vai ampliar um pouquinho esse tema. Vamos convidar aqui a nossa queridíssima Mari Tozon, que tem uma história lindíssima de superação. E na nossa conversa ela vai contar para vocês como que ela fez para transpor um grandíssimo sofrimento que ela viveu na vida dela. Porque a ideia é essa, que a gente consiga construir juntos para chegar a um entendimento, a uma consciência sobre a dor, sobre o sofrimento. Então, a Mari já está chegando aqui, já vou convidá-la. Bem-vindos, né? Se o assunto é importante para você, compartilha a live, já convida mais pessoas. Mari está chegando aqui. Oiê, boa noite! Tudo bem? Tudo bom, Sim? Como é que você está? Tô bem, graças a Deus. E você? Tudo bem também, tudo bem. Aqui no Sul é um dia de cada vez que a gente vive, né? Então hoje estamos às 19 horas desta quarta-feira, um diazinho de cada vez, mas tudo indo, tudo se encaminhando, tudo indo para os seus caminhos, que assim como deve ser. Olhando para frente de cabeça erguida, né? Sim, importantíssimo. Minha Flor, dá uma atualizada na gente, como que você está vendo aí o dia a dia das pessoas que estão se recuperando? Você tem visto elas conseguindo transpor esse sofrimento? O que que você está assistindo desse lugar onde você está bem pertinho delas? O que que você pode compartilhar? Assim, ó, parece que nós estamos, como é que eu vou te dizer, vivendo em dois mundos aqui agora, né? O mundo das pessoas que não foram afetadas, né? E que precisou voltar à vida normal, faz parte, a gente precisa disso, super importante, né? Mas óbvio, com isso a gente teve uma queda violentíssima, assim, no voluntariado, certo? E o mundo das pessoas que estão tentando reconstruir do zero, né, a sua vida. Então, assim, a sua morada em primeiro lugar, né, e a sua empresa também, que, enfim, muitas foram afetadas. Então, é um momento de reconstrução. E eu acredito que esse momento ele é mais difícil por dois fatores. Por dois fatores. O primeiro fator é que quando explodiu essa catástrofe aqui, no início de maio, ali nos primeiros dias de maio, como foi algo muito forte, muito violento, causou uma comoção, não no Rio Grande do Sul, que foi para o Brasil inteiro e que foi para o mundo, né? Então, o primeiro impulso foi servir, ajudar, limpa a tua casa, doa o que tu tem. Por quê? Porque nós temos muitas roupas, é fácil de doar roupa, é fácil de doar uma toalha, um tênis, uma comida, água, é fácil de doar. Só que nós estamos num momento agora em que nem eu falei, as pessoas precisaram voltar, e um momento em que eu preciso doar um sofá, que eu preciso doar uma geladeira, uma cama. Eu não tenho cama sobrando na minha casa. Eu não tenho geladeira sobrando. Então, assim, como que a gente enfrenta isso agora e vai seguir nessa superação, que esse é o nosso tema hoje, né? A superação. Como? Se eu não tenho em casa? Bom, daí tu faz o seguinte. Aí tu começa a juntar pessoas. E aí eu acredito nesse poder, assim, do um a um. Eu fico sabendo de uma família aqui que agora estou ajudando, que está em Canoas. Estão alojados numa igreja. Então eles estão indo para casa limpando. O que precisa? Meu Deus, não tem geladeira. Geladeira, fogão, princípio básico. Cama, básico. Para te entrar num lugar e poder ficar. Chamo amigos, cada um dá um pouquinho. Quem tem, pesquisa, compra. Nesse sentido. Perfeito. Não deixar que as dificuldades sim atinjam. Então é isso. Tem uma parte que está numa bolha, numa vida normal, e tem outra parte que está, que é a maioria, né? A maioria, né? Numa calamidade muito forte. Sim. Bom, nesse momento a gente sabe que tem bastante. Nós tivemos essa comoção inicial, como você disse, e agora é um segundo momento, né, Mari? É um momento onde a gente acompanha, eu aqui de longe, você mais de perto, mas é isso. Tudo que a gente pode fazer
para realmente reunir pessoas. Às vezes eu não posso fazer sozinha, mas eu consigo reunir pessoas Claro, claro, claro. para deslocar uma ajuda, enfim, um pouquinho de cada um, a gente chega a bom lugar, né? Esse eu acredito que é o sentido da fraternidade. Mas, minha lindeza, eu gostaria que você se apresentasse para as pessoas, porque eu sei que a Mari é uma palestrante incrível, ela tem uma história de superação maravilhosa, e a gente vai falar hoje sobre sofrimento, né, Mari? Só para dar o gostinho aqui para as pessoas da nossa conversa, que vai ser maravilhosa, e a gente vai até às 19h40, tá, gente? Só para avisar que a Mari vai ter um compromisso depois. Mas isso me lembra, né, um conto zen, Mari, onde um discípulo estava aprendendo com seu mestre justamente sobre sofrimento, sobre dor e sofrimento. Então ele disse para o mestre que ele estava ali justamente para mudar o sentido de vida dele, porque ele se via em muita dor e ele não conseguia transpor. Ele veio de uma história muito triste de vida e não conseguia sair daquela dor. Então ele estava sempre carregando, né? O sofrimento, a palavra é justamente isso, carregar, né? Seguir com o peso. E aí o mestre disse para ele, então vamos até a cozinha do templo, e eles entraram. O mestre pediu para ele pegar um punhado de sal e colocar dentro de um copo de água, e assim ele fez. O mestre chacoalhou o copo e disse para ele, agora você toma. E ele tomou aquela água, e aí o mestre pergunta, que gosto tem? E ele diz, é um gosto horrível, é muito salgado. Ele disse, então agora você pega o mesmo punhado de sal e vamos até o rio. Então caminharam até o rio e ele disse, agora você faça a mesma coisa, coloca o punhado de sal no rio. E assim o discípulo fez. Agora tome um gole. E tomou a água do rio e o mestre disse, que gosto tem essa água? E ele disse, essa água é fresca, é saborosa, não me lembra nem um pouco a água do copo. E aí o mestre disse, muito bem, os nossos problemas, o nosso sofrimento é como o sal. Mas o sal não vai deixar de ser sal. O que muda é se nós escolhemos ser o copo ou ser o rio. E como que a gente faz esse movimento de ser o rio? Só com uma perspectiva da onde eu vejo crescendo, escolhendo a consciência de crescer para poder superar e transformar todas as dificuldades, né? Então eu sei que você tem uma história incrível, eu gostaria que você compartilhasse, porque a sua história pode mover muita gente em direção à cura, então, por favor. Vamos lá, né? Eu vou tentar ser breve, mas eu acho que no momento em que, quando acontecem esses grandes, sei lá, desafio, tempestade, catástrofe nas nossas vidas, os nossos desertos, onde nós somos do nada, pum, empurrados para algo assim, meu Deus, e agora? O que faz diante disso, né? Eu acho que a postura, ela sempre vai ser uma decisão, né? Uma decisão. E tu tem que te posicionar. Eu sempre pensei, isso não existe nesses grandes momentos que se tu tá passando por algum deserto, algo assim, vou ficar em cima do muro. Ah, eu tô bem, amanhã tu vai dar tudo errado, no outro dia. Não, teu cérebro não entende. Então aqui é uma decisão. Então isso pode fazer com que eu caia, e isso pode fazer com que eu levante, com que eu cresça, né? Então, assim, aos 19 anos, quando eu fui diagnosticada com leucemia linfocítica aguda tipo T, fui para o hospital numa tarde de terça-feira, achando que, obviamente, que voltaria à noite para minha casa, que eu tinha aula do cursinho pré-vestibular no dia seguinte. O médico, quando para na minha frente, me diz: tu estás com câncer, leucemia, tu sobe agora, que nós vamos fazer a tua internação e a tua quimioterapia está começando daqui 3 horas. Eu disse, oi? Eu disse, não, só que eu estou com a paciente errado, eu entrei na sala errada, isso não pode ser. Eu com câncer, quimioterapia, mandar um antibiótico, porque eu achava que estava com lombrigas assim na barriga, porque eu estava muito inchada. E aí a tua vida faz assim, ó, pum! E aí aquilo, diante do desafio, né? Assim, o que o nosso cérebro faz? Ou tu vai enfrentar, ou tu vai fugir. Se entrar um leão aqui na sala agora, eu me mando correndo, fugindo daqui, me jogo sacada abaixo, ou eu vou pôr a mão na cintura e vou enfrentar o leão. Então, assim, eu tinha 19 anos, é óbvio que eu não tinha, naquele momento, a estrutura mental, a mentalidade vencedora que eu construí nos últimos 26 anos. E isso é uma coisa importante da gente falar, porque aqui é o seguinte, eu vou tentando contar a história e entregar conteúdo, né? Pra gente ir absorvendo tudo isso.
está falando aqui de superação, de transporador. Então, assim, isso é uma construção. Isso é uma construção. A partir do momento em que eu coloco, que eu enxergo a vida de um jeito, não vou nem dizer assim só positivo, mas que eu entendo o sentido da vida. A dádiva que é viver. O quanto isso é extraordinário, eu vou lutar. Eu não vou me entregar. Então, quando vem, tipo assim, veio a pandemia, daí vieram as guerras, daí veio essa catástrofe aqui, que atinge a todos nós. Então, o que eu vou fazendo com isso? Eu vou usando isso para crescer? Ou eu vou usando isso para, meu Deus, de novo? Mas, meu Deus. E aí vem aquela história assim, a vida puxa tapete. Estava escutando um psicólogo, a vida puxa o tapete. A vida não puxa tapete, na minha opinião. Então, a vida aos 19 anos me deu uma oportunidade. E ali eu tinha 20% de chance de sobreviver. Acontece que eu sou filha de milagres. Então, assim, os milagres que Deus fez na minha vida, tem aquela música linda, Bênçãos que não tem fim, né? E tem uma parte que é mais ou menos assim, que ela diz, né? Eu vou contar durante toda a minha vida as suas bênçãos e os seus milagres, né? O que fizeste. Então, eu baixei aquele hospital, gente com 300 mil leucócitos. O nosso normal é de 3 a 10 mil. Eu estava em 300 mil. Então, estava numa situação muito, muito perigosa. No dia seguinte, a notícia se espalha. Amigos resolvem fazer, então, e familiares, uma corrente de orações. E nessa corrente, no dia seguinte, às 8 horas da noite, eu estou no meu quarto de hospital com os meus pais e irmãos. Fizemos a oração. E quando eu vou me deitar para dormir, fazer mais uma oração com a minha mãe, daí eu quero falar um pouco sobre ter pessoas certas do nosso lado. Porque eu acho que isso é uma coisa muito importante. Ela me entrega um livro de orações. Eu olho aquele livro, devolvo para ela e digo: a oração que tu escolher tá boa, mãe. E de repente eu me deito e eu começo a sentir o meu corpo flutuar. E eu começo a sentir aquela cama levitar e eu caí num sono profundo, aquele sono de ressonar. Perfeito. 11 horas depois eu acordo, eu dormi por 11 horas imóvel, eu acordo, com meu médico entrando no quarto com o hemograma, eles coletaram sangue às 6 horas da manhã, tava com a abocate e segui dormindo, e ele disse: nós temos um problema. A Marília, nós vamos ter que repetir esse exame dela porque tem algo errado. Eu falei: maravilha. Tem algo errado, eu estava com 80% de chances de morrer, o que é, né? Ele falou assim: ela entrou em remissão, não existem mais células cancerígenas no sangue dela e ela está com 10 mil leucócitos. Mas não tem como, porque ontem era 300 mil. Aí eu digo que quando a ciência, a medicina não explica, quem é que explica? Nunca mais subiu. Eu passei por um tratamento, porque o médico não ia dizer: ok, Mari, você está curada, pode voltar para casa, foi um prazer te conhecer ontem. Então, assim, eu passei por um tratamento violentíssimo de um protocolo alemão que foi tirado muito. Logo que eu terminei esse tratamento, ele foi tirado de linha. Tamanha era a agressividade. E tamanha era a agressividade que quando, depois de 9 meses no hospital, eu volto para minha casa, volto para o meu cursinho pré-vestibular, passo na faculdade, começo a cursar propaganda, dá uns 3, 4 meses, a vida veio de novo e puxou o tapete. Não. Mas a vida veio de novo e me colocou lá para o fundo e disse assim: ainda não é hora de tu respirar, porque nós vamos de novo. Ali começou a surgir uma doença, eu caminhando na faculdade, senti uma dor no tornozelo, a dor foi pro joelho, do joelho foi pro quadril, do quadril ela foi pros ombros. E eu achando que vai passar, e ela tá aqui comigo agora. Até hoje, se passaram 26 anos, ela vai estar comigo até o meu último respiro nessa vida. Porque esse protocolo violentíssimo, eu tomei doses cavalares de corticoide, e o corticoide me causou uma doença rara, que é uma doença que não tem cura e nem tem tratamento, que é a osteonecrose, que é o apodrecimento dos ossos. Então, o que aconteceu? Onde ele mais pega é quadril. E aí o tempo foi passando, a doença se desenvolvendo, eu não tinha o que fazer, eu não tinha dinheiro na época para ir em bons médicos, e o meu quadril o fêmur foram apodrecendo. Então, eu passei 3 anos com dor 24 horas por dia, sem cessar, durante 3 anos. E eu fui perdendo os movimentos. Eu fui tendo diferença de mais de quase 2 centímetros de comprimento entre uma perna e outra.
Então eu dava um passo e fazia assim. Caminhava assim. Eu caminhava assim. Sim, na época, a minha faculdade ela era lomba para cima e lomba para baixo. Eu nunca deixei de ir um dia para a faculdade. Todos os dias eu ia. Eu ia assim, ó, dilacerado por dentro. Porque eu sentia dor, porque eu tinha vergonha, mas eu dava 2 passos, parava, respirava, dava mais 2 passos, parava e respirava. Eu só parei de ir quando eu comecei a não conseguir mais me locomover. E daí, aos 21 anos, eu encontro um médico, né, que diz, ok, calma, nós vamos colocar prótese total bilateral de quadril em ti, que ninguém queria fazer isso. Então, essas próteses, eu fiquei 18 anos com elas, fiz a primeira troca delas agora, 2018, 2019. Nos ombros eu tenho limitação de movimentação, mas se Deus quiser, eu nunca vou precisar operar. Então eu lido com isso. Então eu sou uma pessoa que eu preciso cuidar onde eu piso, eu preciso cuidar do sapato que eu estou usando. Se é dia de chuva, eu tenho estratégia. Minha mente já está programada para isso. Que eu não posso cair, né? Então assim, e vinha aprovação e eu entendi aquilo. Óbvio que eu reclamava. Óbvio que eu reclamava. É óbvio que eu tinha momentos que eu chorava, mas eu entendia que se aconteceu aquele milagre, Deus, ele tem, daí eu me coloquei à disposição. O tempo passou, eu fui começar a tentar engravidar, e aí aquela quimioterapia novamente matou parte da minha reserva ovariana. Então eu levei 3 anos para engravidar. Eu tive a primeira perda depois de 7 tentativas de tratamento. Engravidei, perdi 2 horas antes de embarcar para os Estados Unidos para fazer um enxoval do bebê. 2 anos planejando aquele enxoval todo. E eu fui, encasquetei, vou lá fazer uma ecografia. Não tinha mais coraçãozinho. E aí tu dilacera, respira fundo e pega a tua mala e vai-te embora. Daí engravidei na Maria. Depois tive mais uma gestação que eu perdi. Depois engravidei do Benício. E eles fez um novo milagre, né? Um novo milagre de Deus. Tem Benício, né? Tem Benício? Tem o Benício também. Sério? Que idade? 12. Vai fazer 12 agora, dia 20, na verdade. O meu tem 7. Coisa mais amada. É um lindo nome, né? Abençoado por Deus. Né? É verdade. E aí, só para terminar essa fase, enfim, ali o meu útero ele parou de funcionar. E aí começou uma hemorragia e não tinham bolsas de sangue dentro do bloco cirúrgico, né? O Benício estava super bem, estava tudo certo, mas não tinham bolsas de sangue. Elas levaram 3 horas para chegar. Então, assim, o meu marido médico, cirurgião, ele estava junto e ele saiu. Saiu, ele disse assim, não vou ver a Marília. Eu tô falando baixinho, porque o Pitoco tá por aí, né? Sim. Eu não vou ver ela morrer na minha frente. E aí, ali eu podia voltar no estado vegetativo ou eu podia morrer. E aí, Deus estava lá de novo. Porque eu digo, quando eu cheguei naquele bloco cirúrgico, Deus estava lá. Então, ele sempre está. Então, como é que eu superei tudo isso? Como é que eu supero? Porque lido com isso tudo ainda hoje, né? É com a fé. É crescendo na espiritualidade, sabe? É desenvolvendo uma inteligência, não é só uma inteligência emocional. Não, como é que eu vou dizer assim para vocês? Uma decisão de que nada iria me abalar de novo. Não quer dizer que eu não sofra, às vezes que eu não sinta e que tudo. Mas eu consigo me manter forte, porque foi um treinamento, porque eu escolhi colocar esses óculos. E quando o meu livro, que se chama Meu Amigo Câncer, o que significa, né, Meu Amigo Câncer? Ele prova o meu olhar para a vida. Porque ou tu te alia a essa dor, entende, acolhe, mas pega ela para te crescer, ou tu te entrega. E aí tu tá... Eu e a Isa, a gente tem essa fala, era a mesma fala, a gente descobriu isso assim nas palestras, que é o quê? Eu digo, são as 2 cadeiras, a cadeira da vítima e a cadeira do enfrentador. A Isa chama de cadeira do aprendiz, né? Uhum. Então é o seguinte, ou tu tá nessa cadeira da vítima, a tua vida não acontece aqui, não acontece nada, parou, paralisa. Tu tá só assistindo, colocando a culpa em todo mundo. Ou tu tá na cadeira do enfrentador. E essa é a cadeira das experiências, essa é a cadeira do viver, essa é a cadeira do evoluir, sabe? Então é isso, assim. Então eu passei por tantas coisas e hoje a minha função é essa, através do livro, de palestra, de todo o meu trabalho, das mentorias, de despertar isso nas pessoas, que é um grande pilar, eu acredito, sabe? E que é isso, a vida ela tá aqui para te ensinar, ela não vai te puxar tapete. Eu não sei que tu queira olhar com esse olhar de vítima, né? Exatamente. É uma linda história de superação, mas olha só, né, Mari? Você traz essa perspectiva. Eu costumo dizer
que vítimas não prosperam. Uhum. É uma fala forte, mas é uma fala muito real, porque quando o vitimismo, muitas vezes a pessoa nem percebe que está nesse lugar, mas isso entra como um mecanismo de defesa. Quando ela percebe, ela tem opção de escolher e de reagir de forma diferente, e aí vai deixar de ser uma reação para ser uma ação a favor de si, Exatamente. né? Porque eu digo, são comandos que a gente mesmo aciona. E na verdade, por que eu falo que a gente não consegue transcender sofrimento sem consciência? Porque a consciência, ela nos conta quem nós somos. E nós não temos ideia de quem nós somos até que nós não sejamos testados pela vida. Porque desde o primeiro momento a gente chega aqui, passa 9 meses, primeiro já é uma luta, né, para conseguir ser um dos espermatozoides que vence a corrida. Então estamos lá, embaixo d'água ali por 9 meses, né? Exatamente, somos girininho, olha só o que a gente foi no começo da nossa, Como né, da nossa a criação. gente começou, como a gente começou pequenininho, né? Né? É, Pequenininho, era uma coisiquinha de nada. Então, assim, visível só a microscópio. Então, todo o nosso desenvolvimento nos conta sobre a nossa evolução. E eu acredito que nós estamos aqui para evoluir. Então, no momento do nascimento, já é uma guerra, não é? Porque é a mãe que escolhe lá. Eu não pude escolher, infelizmente, eu não pude escolher parto normal. Até tentei, mas eu não tive eu abertura, também não não. deu Aham. cesárea, enfim. Então, teve que ser cesárea. E as mães de cesárea também são muito fortes, pelo amor de Deus, porque a gente precisa parar de achar que assim, só uma coisa ou só a outra. Eu nunca vi uma cirurgia onde algumas horas depois a gente tem que carregar um peso de 3 quilos no colo, não é mesmo? Nenhuma cirurgia você pode Muito fazer pelo isso, mas a mãe de cesárea, contrário, né? Tu descansa, repousa. pois é. E de qualquer forma, eles passam pelo portal, nós passamos pelo portal da vida de uma maneira abrupta. Tava quentinho, bonitinho, gostosinho, e de repente vem toda aquela luz, vem todo aquele movimento, vem todo aquele barulho, e esse é o nosso primeiro movimento para com a vida. E conforme a gente vai vivendo, né, a gente vai se testando. Então eu digo, por que que o bebê, as pessoas falam, ah, a criança não sofre tanto porque não tem consciência negativa, porque a criança não tem a consciência de que ela precisa batalhar algo que ela nem imagina que é o sofrimento. Então, tudo é reduzido e ali na primeira infância e juventude a gente não tem medo de testar, né? O bebê ele não vai deixar de andar quando ele cai. Muito Sim, pelo contrário, ele vai continuar caminhando. vai. O medo é sempre de quem assiste, né? E é o que eu falo para as mães aqui, que as mães precisam autorizar os filhos a crescer. Porque se eu vejo a criança cair, e aí vou exagerar um exemplo, eu peguei essa criança no colo, tadinho, de ação caiu, então eu vou ficar com ele no meu colo, e assim ele não vai mais cair. Pronto, atrofiei a criança, Trofiou. E né? aí, quando essa criança crescer e cair os tombos, né? Porque vai cair os tombos, não vai ter ninguém para juntar, para acolher ela. E aí, como é que tu prepara um filho para isso, né? Essa Tá? Qual que nossa é o geração é uma nosso, geração super protetora, qual sabe? que é o De nosso não per... histórico, né? De superação. Quando eu busco na muito. minha biblioteca de superação, o que que eu encontro, né? Então, provavelmente você se desenvolveu, e eu acho que a nossa época teve muito disso, né? Que o pai e a mãe era meio vai pra vida. Hoje, obviamente, os tempos são outros, mas nós, como pais, precisamos ensinar essa força desde cedo para os nossos Sim, filhos. muito. Nossa, é treinar, que nem eu digo Ah, assim, eu com a Maria e o Benício, eu treino. O meu esforço é esse, é treinar e desde cedo estabelecer com eles e desenvolver a espiritualidade deles. A espiritualidade. Porque quer ver uma coisa? Por exemplo, assim, ó, vamos supor, nós passamos por esse terremoto aqui, né, no Rio Grande do Sul, tá? Quem já vinha cuidando, atencioso com a sua com o seu emocional, buscando autoconhecimento, se desenvolvendo espiritualmente, passa por isso de um jeito diferente. certeza. Agora, quem nunca olhou para isso, quem olhou mais para vamos pagar o boleto, toca a vida é isso mesmo, e que te derruba muito rápido. Te derruba. E aí, para te levantar, tu demora mais tempo. E aí não tem resiliência. Então, assim, ó, a pandemia, ela já deveria ter deixado uma casca bem grossa de resiliência em nós. Exato. Foi um tombo, aprendizado. Agora, não, só um pouquinho. Eu já passei por algo parecido com isso.
sabe? Então, assim, agora vem o quê? Vem mais uma camada para a gente colocar aqui e me tornar mais resiliente. Então, assim, a gente está vivendo num mundo louco. A gente sabe disso. O nosso mundo não é mais o nosso mundo que nós vivíamos, é um mundo muito diferente, né? E se eu não estiver atento ao entender todos esses sinais que o mundo está dando, e a partir daí eu vou realmente cuidar do que é mais sagrado dentro de mim, que é o meu espírito, que é a minha alma, e parar de cuidar tanto do cabelo, da estética, não vai sobreviver, a vida vai ficar muito pesada, vai ficar muito difícil. Tu não acha, assim? Com certeza. Essa, inclusive, é a diferença entre passar pela vida ou experimentá-la, né? Sim. Tem quem só passe pela vida e tem quem decida entrar em contato, se relacionar com a vida, né? E quando a gente experimenta se relacionar com a vida, a gente percebe que os fatores estressores na nossa constituição, claro, não estou falando de um estresse vivido por anos a fio, estou dizendo os movimentos da natureza, que não vêm porque eles nos odeiam, muito pelo contrário, a natureza é a natureza, como o sal do conto Zen, né? Os movimentos, eles estão aí. Se tem algo que não muda, são as mudanças. Então, se a gente não desenvolve essa estrutura, né, emocional, mental, energética e espiritual, porque eu entendo que espiritual são todos esses corpos reunidos, Sim. realmente a gente sofre muito mais a cada movimento, porque tem algo que não dá para a gente controlar, que são esses movimentos. Então a pergunta é: o que está sob o meu controle e o que não está? Uhum. Né? Tem um filósofo grego, Epíteto, e ele era um escravo. E as pessoas diziam: mas como você pode ser escravo e também ser filósofo? E ele dizia: eu cuido daquilo que eu posso controlar. Eu não brigo com o que eu não posso controlar. Então, se eu posso controlar a minha mente, as minhas emoções, as minhas escolhas, é o que eu farei. Né? Então, a ideia de transpor o sofrimento, ela tem que ser olhada com dignidade. Porque, por exemplo, eu percebo aqui, né? Eu atendo pessoas que fazem preparo à morte, atendo pessoas doentes e, de repente, eu atendo os parentes. Tá. E os parentes começam a tratar o doente diferente de antes. E uma coisa que eu digo é: não trate a pessoa diferente porque ela está passando por um processo. A doença não é dela, a doença passa por ela. Né? É uma carta convite para que a gente possa revisitar quem somos, descobrir nossa força, nossa potência. Muito bom. Né? Existem movimentos diferentes. Existe aquele movimento da pessoa que adoece e acaba não ficando. E eu entendo que é um movimento que nos traz para o universo. Também existe um movimento de nos retirar. Claro. Mas cada um no seu tempo. E dentro dessa perspectiva, eu digo: tratar a pessoa doente como uma pessoa normal é a dignidade dela. Por favor, não a olhe como vítima. Ter pena é uma coisa, ter empatia, ter amor, doar amor é outra completamente. Acolher e fortalecer vínculos é completamente diferente. Eu acho que a gente está falando uma coisa bem importante aqui, que é sobre, dentro desse tema de superação, de transpor, né, a dor em força, em amor, que eu gosto de dizer, né, transformar a dor em amor, é nós levantarmos a mão. Posso estar falando uma coisa banal, mas levantarmos a mão. Quando nós somos colocados em um choque, assim, né? Em algo que, opa, acontece, descobriu um câncer, veio coisa, separou, descobriu uma traição, fui demitida. Vem o choque, depois vem a incerteza, né? De, pô, e agora? E aquela incerteza, e vem toda a insegurança, né? Que acaba nos habitando, e vem os pensamentos, né? Que podem muitos e vão ter essa função de derrubar, assim, inicialmente. Então, assim, precisa ter muita paciência nesse processo, mas depois, quando tu começa a entender, porque tem esse processo também, né, assim, depois, né, tá, calma aí, deixa eu agora, tá um pouco melhor, deixa eu entender o que é que aconteceu, deixa eu elaborar isso. E aí, nessa fase, as pessoas são muito importantes. Sim. Então, assim, eu tinha ao meu lado, que eu digo assim, nós temos que ter um escudeiro. Nós temos que ter um escudeiro. Teve uma pesquisa recente que ela apontou que cerca de 60% das pessoas não tem para quem ligar
às 3 horas da manhã, se precisar. Não é assim, ó, me leva no hospital, tô tendo infarto. Não, eu não tô bem. Eu tô triste, eu preciso de alguém, eu não tenho para quem ligar às 3 horas da manhã. Olha a tristeza. Então, nós estamos num mundo onde o digital nos trouxe coisas riquíssimas, né? Mas nos trouxe um novo modo de viver que existe um distanciamento, porque tu, por exemplo, assim, parece que a gente se conhece, que a gente é, né, amiga, assim, mas a gente se conhece recentemente e virtual, mas parece que é normal, parece que estamos em frente uma outra. E isso fez o quê? Claro, com que distanciasse, com que o toque perdesse, do que o som da voz, sabe? Então, assim, ó, o mundo está habitado por pessoas solitárias. E a partir do momento que eu estou passando por algo, eu preciso estender a mão, eu preciso ter um escudeiro. Eu tinha uma escudeira que era minha mãe, uma mulher forte, com uma fé fortíssima, e ela me ensinou o que é ter fé. A fé que eu tenho hoje, que é uma fé forte, inabalável, foi ensinado por ela, encorajado por ela, sabe? Porque às vezes ela não me deixava e eu brigava assim, nem... Eu me deixo chorar hoje. Hoje eu preciso chorar porque assim, ó, tá doendo fisicamente, não era mental. Mental eu tava muito bem, mas doía fisicamente o que eu passava. Então deixa eu chorar. Tá bom, mas assim, ó, chora e enxuga essas lágrimas que depois nós vamos em frente. Ok? Então isso foi crescendo. Então, ter alguém do lado. E para isso vai precisar conservar suas relações. Exato. E para isso, às vezes vai ter que parar de mandar um WhatsApp e começar a ligar, dizer, oi, tô com saudade, só liguei para ouvir a tua voz, era só isso. Para de áudio, para de tanto digitar. Vai, sim, porque seguir, olha aqui, ó, qual foi um dos maiores ensinamentos que a gente já falou tanto, né, nessas nossas quartas, né, que tá tão lindo esse movimento de aprendizado. Todo mundo virou igual aqui. Se tu era rico, se tu era pobre, se tu era isso, aquilo, teu dinheiro não interessou, porque a água faltou para todo mundo, a luz faltou para todo mundo, a devastação foi para todo mundo. Então, assim, ó, mas o que é o servir, se doar ao próximo, que foi isso que Deus nos pediu. O maior ensinamento ali que Jesus também nos deixou, o exemplo dele, ame ao outro como a ti mesmo. Sirva. Servir é amor. Servir e tem volta, além do retorno. Então, isso é um grande aprendizado. Então, cuida das suas relações. Cuida com amor. Cuida de pessoas. E a gente deixou de cuidar de pessoas. Eu acredito, sabe? Exatamente. Você falou um ponto muito importante, né? A dor coloca a todos no mesmo degrau. Todos. A dor, ela é igual para todos. Então, se tem algo que nos deixa iguais neste plano, é a dor. Né? Eu não posso pegar o cartão de crédito. Oi, tudo bem? Eu tenho aqui o Visa Black. Eu queria passar para terminar a dor. Eu quero terminar a dor agora. Não tem. Exatamente. Então, assim, a dor, ela vem, né? Tudo é o nosso olhar. Né? Jung diz, não são as coisas que acontecem, é como nós olhamos tudo que acontece. E a partir do movimento que a gente faz de escolher, entender que a dor vem como uma oportunidade, né? Nós podemos usar isso a nosso favor ou nós podemos nos manter achatados, continuando rolando para o abismo ali do sofrimento e carregar isso para sempre e ser vítima das situações. Então, nós somos sim responsáveis, tudo aqui é construção, tudo aqui é aprendizado. Então, inclusive as relações, a gente tem sim que cultivar, né? Eu ontem conversava sobre isso com um adolescente que eu atendo aqui, porque ele tem muita dificuldade de ficar escutando, não, mas o áudio do fulano, ciclano é sermão, e aí coloca no 2.0 lá, e isso causou uma situação muito desconfortável, aconteceu uma confusão por uma má interpretação. Então eu disse, olha só, quando você decide acelerar o áudio, você perde o que a pessoa está tentando comunicar, porque você já não está com a pessoa na sua frente, então você não está entendendo, não tem uma leitura do que está acontecendo. Então você perde as pausas, a respiração, você perde a entonação, você perde tudo. E quanto será que a gente não está vivendo no 2.0? E quanto será que a gente não está acelerando ali lembra do clique? O filme? Meu Deus, meu Deus. Meu Deus. E esse movimento traz a gente, eu falo que uma função maravilhosa da dor é trazer consciência.
Todos os momentos que você estava com dor, você estava com você mais do que ninguém, não era, Mari? Muito, Né? A dor, ela te muito. traz ali, você não consegue dispersar, você está consigo, Sim. né? E, obviamente, se você cultivou relações ao longo do tempo, você tem uma pessoa, às vezes a pessoa não consegue te falar nada, mas você diz assim, vem aqui ficar comigo um pouquinho, só pra gente ficar em silêncio, mas a tua companhia vai me fazer bem. Porque as pessoas acham que elas têm que ter resposta para tudo, tem que ter saída para tudo, e essa não é uma verdade, né, Não Mari? é? E aí a gente, daí é o seguinte, assim, a tolerância, ela é um grande pilar da espiritualidade. Quando tu sobe esse pilar, nossa, assim, acho que chega a dar estrelinha, fogos de artifício no céu para ti. Mas a questão é o seguinte, olha só, eu tô em Porto Alegre vivendo tudo isso, sou gaúcha aqui. Nós temos pessoas aqui de provavelmente de outros estados. Só que todos nós que estamos aqui passamos pela pandemia. Fato. Sim. O que a pandemia fez? Separa. Ah, acabou, tu não vai mais ver a avó, tu não vai mais ver a Dinda, acabou, separa, tu não te relaciona. Acabou o cafezinho, aniversário, casamento, acabou tudo. Vocês se tranquem dentro da casa de vocês, não saiam daí agora. Foi isso. As conexões, as pessoas, o quê? Vem. Porque é o seguinte, nós sofremos o impacto físico aqui, emocional e tudo mais. Só que o aprendizado do que está acontecendo no Rio Grande do Sul, ele é para o mundo, ele é para todo mundo. Que é o quê? Agora se juntem. Se unam, porque se vocês não estender a mão, tu não vai puxar ninguém debaixo d'água. Se tu não estender a mão para ajudar alguém, a pessoa vai morrer de fome e de sede aqui nessa calçada. Então vocês precisam um do outro. Então o mundo tá gritando, o mundo tá desesperado para nos entregar a mensagem de que vocês precisam estar juntos, de que vocês precisam um do outro. Ninguém aqui é sou o suficiente. Não é suficiente porcaria nenhuma, porque eu preciso de um padeiro para fazer o pão que eu como. Eu preciso do Steve Jobs que criou esse celular maravilhoso. Preciso de alguém que fez o copo para que eu possa tomar água no copo. Exatamente. E a Todos gente somos dependentes, somos essa corrente. E isso que está acontecendo agora traz essa possibilidade da gente enxergar, né? Que enquanto nós estamos aqui, tem alguém cuidando dos nossos filhos. Enquanto não é, enquanto estamos trabalhando, eles estão na escola, tem uma professora que está cuidando, que está zelando. Nós precisamos um do outro. muito. Em que momento nós deixamos de entender isso, Bah, né? E quando nós compreendemos que, sim, a Raquel está dizendo, juntos somos mais fortes. É verdade, se juntos somos mais fortes, por que a gente insiste em se isolar e evitar ser humanos? Porque a humanidade é justamente isso, humanidade, uma unidade. Né? mas se escuta aqui, o WhatsApp, tá? Essa rede social vem e faz o quê? Áudio para eles, áudio. Tá? Primeiro só texto, depois libera o áudio. Agora assim, ó, vamos acelerar mais eles, vamos acelerar. Então só mete velocidade agora. Daqui a pouco vem velocidade 5, para que a partir realmente não entender e parar de te comunicar. Entende? Então a gente tem que estar alerta para o que o mundo está nos entregando. Tecnologia maravilhosa. Cara, tem tempo. Não tem tempo para escutar um áudio que eu tenho que pôr no 2, seja que eu tô muito correndo. Ah, pá, tu tá com falta de gestão de tempo, tá? Tu não sabe fazer gestão de tempo e tu não tá entendendo o valor da vida. Porque tá entendendo, correndo para ganhar dinheiro, para não sei o quê, para pagar boleto, para comprar não sei o quê, e tá deixando de lado as pessoas que não têm tempo para ouvir mais nem paciência. Então, é muito grave. Olha que lindo que um assunto vai puxando o outro aqui, né? Mas eu acho que essa mensagem é muito importante da gente falar mais sobre isso. Sim, sem dúvida. É olhar, né, para dentro e realmente se redescobrir. A consciência, ela é fundamental nesse processo porque, assim, é isso. A dor, geralmente, ela passa como um convite a aquilo que a gente tem de mais valioso, a encontrar dentro de nós os recursos que nós temos e que nós nem sabemos, né? Porque muitas vezes nós somos bem parecidos com esse aparelhinho do celular aqui. Nós usamos pouquíssimos recursos, não é assim? Exato. O telefone você vai usar ali para WhatsApp, Instagram e alguma coisa assim, e pronto. E as outras funções ficam esquecidas. Somos nós. Uhum. Nós não nos lembramos das funções que carregamos, que temos, só que para a gente se recordar dessas funções, nós temos que desenvolvê-las. Né? A pessoa que tem talento musical, ela não vai simplesmente entrar na orquestra do nada. Ela tem todo um processo de refinamento, de escuta, de aprendizado, de dedicação para chegar naquele lugar. Então, tudo por aqui é construção. É processo, Né? é processo, né? É processo. Processo.
né, reconstruirmos como seres humanos, né, Mari? Olha só, eu escutei hoje na rádio, os caras estavam contando que deu uma viralizada, acho que foi nos Estados Unidos que aconteceu, tá? Era um jovem, ele foi para uma seletiva, e aí na seletiva da empresa e tal, o cara disse, olha, então assim, tu vai ter agora 90 minutos para pegar esse Excel e criar não sei o que para nós, pra gente ver teu desenvolvimento, ver tua capacidade. Imagina, tá fazendo um teste, tu... não vou porque assim, ó, sério que vou perder 90 minutos fazendo negócio no Excel? Não quero. Largou e foi embora. E Uau. aí isso viraliza o mundo! Meu Deus! E é isso que nós estamos vivendo hoje. Vai no supermercado, cada dia é caixa, caixa, troca e troca, e gurizado, gurizado. Uma vez chamei o gerente e disse, olha, tá faltando gente aqui, o que tá acontecendo, né? Eles não querem mais. Não tem mais paciência pra nada. Então fica um pouco aqui, fica um pouco ali, fica um pouco lá, não tem paciência, não tem tolerância. Gente, aonde que a gente vai parar? Porque num lugar bom não pode ser, né? Então isso é muito preocupante, assim, sabe? E quando a gente está falando de tolerância, de cuidar das pessoas, de tudo, a gente também continua falando sobre superar, porque a superação, ela tá também, a gente falou de grandes eventos, mas ela tá também no nosso dia a dia, né? Eu superar uma dor no meu quadril quando eu levanto de manhã e eu não vou ficar, ai, hoje tá doendo que tá chovendo, eu vou, cara, tô ok, tô te vendo aqui, mas vou tocar minha vida. Exatamente. Esse é o lugar. Minha lindeza, já chegou o teu horário, mas para a gente finalizar aqui, eu queria deixar até uma sugestão. Se vocês não quiserem ler o livro, ele realmente é muito longo, tem 600 páginas, não terminei de ler, chama Antifrágil, que é um livro muito bom em relação a gente entender nossas fragilidades e como transformar. Ele diz que os fatores estressores nos ajudam a fortalecer cada vez mais, né? Então, até ele conta rapidamente aqui que Calígula tinha uma mãe que não gostava muito, então, naquela época ele entendeu que vou me livrar da mãe e colocou porções de veneno na comida da mãe. Só que eram porções pequenas, portanto a mãe não morreu. E quando ela descobriu que ele tinha feito isso, ela ficou tão perturbada que ela decidiu tirar a própria vida. Então ela usou o próprio veneno para tentar se envenenar. E adivinhem, o corpo dela já tinha desenvolvido uma resistência àquele veneno e ela não conseguiu Não tirar consegui. a própria vida. Então esse é o princípio da vacina, não é? Esse é o princípio, né, daquilo que a gente combate lá, a picada da cobra, o soro antiofídico. Então, o quanto a gente precisa provar da dor para aprender a lidar com ela, né? Nós não nos livramos da dor, mas nós aprendemos um novo olhar, É né, Maria? Eu acho que dá para isso. depois estender esse assunto para muito mais prosas por aqui. Então, te agradeço demais, Imagina, né? Você é imagina. um momento de luz. Quem quer te encontrar, te acha onde, minha flor? E o teu livro também. O livro, Meu Amigo Câncer, tá chegando agora, acredito que agora em julho. Ele chega a terceira edição dele. Tá, enfim, novos capítulos, todo revisado, tá lindo. E ele é um livro, não é um livro para quem tem câncer, é um livro que vai justamente desenvolver a tua espiritualidade, ele vai estimular a tua fé, a tua força, e ele é todo assim, as histórias, não é uma biografia, mas as histórias estão como pano de fundo ali. Eu vou te mandar um, tá? Ei, Vou te mandar. quero Não, muito. aliás, quero te entregar pessoalmente. Eu vou para Ei, São Paulo aí uma hora, eu vou entregar pessoalmente, te dar um abraço. Mas ele é um livro muito forte, assim, que toca e que transforma. Então, acho que a partir de julho, na Amazon, Meu Amigo Câncer tem. Tem aqui nas redes sociais também. Tem aqui nas redes sociais também. E aí, de mensagem final, se tu me permite, eu queria dizer o seguinte, tá? A gente começou falando que essa força que a gente constrói, que a gente tem, ela é um processo que precisa ser respeitado, mas antes disso precisa se tomar uma decisão. Então, se a pergunta é, tá, mas como que a gente faz assim? Como é que eu faço para chegar assim, né, numa capacidade mental mais forte? Decide. Primeira coisa, decide. Eu quero, eu vou conseguir. Não me importa se eu vou cair, se não vai dar certo, eu quero, eu vou conseguir. A partir daí, tudo que acontece, tenta tirar, acolhe, sente, tá tudo certo, mas assim, ó, rapidamente, o que eu tô aprendendo com isso? E esse aprendizado, ele tem que vir para te fazer mais forte. E como eu resolvo isso? E aí tu começa a treinar. E aí tu vai ver que vai passar um pouco de tempo, não sei o que, tu vai começando a ficar mais forte e vai estar pronto para viver a plenitude da vida. Não foi isso que Deus nos disse em João 10:10? Eu vim
para que tenham vida e a tenham em abundância. Então, é para ser abundante. É nós, através das nossas decisões, muitas vezes, que barramos isso. Através do comportamento errado e tudo que decido não ter, mas estou reclamando. Então, vamos para uma ação, que essa ação, essa decisão, ela vai começar a te levar para um bom caminho. Estamos aqui para ajudar também, sempre. Perfeito. É isso. Que a sua história chegue longe, levando muitas curas. Gratidão, né, por estar aqui todas as quartas conosco, está sempre convidada. É uma alegria, um prazer ter você junto com a gente. E agradeço a todas as pessoas que acompanharam aqui. A live fica salva e quarta-feira que vem a gente tem novas fichas caindo, né, Mari? As fichas caindo com a nossa outra musa, né, de volta, né, se Deus quiser, a Isa. Sim. E vamos juntos que vamos jogar luz naquilo que vai nos levar adiante. Essa é a minha frase da vida, né? Jogue luz naquilo que pode te levar adiante. É isso. Gente, sigam a Mari, leiam o livro dela, porque essa história merece ser lida, contada e repassada. Gratidão. Amém. Que assim seja. Beijo, um ótimo final de noite de quarta-feira, gente. Você. Beijo. Para vocês também, gente. Muito obrigada por terem acompanhado até aqui. Beijo. Fiquem com Deus. Beijoca. Tchau, tchau.